Precisamos de poucas coisas para conseguirmos viver bem, não é mesmo? Precisamos estar alimentados, precisamos estar saciados e precisamos dormir. Essas são as coisas básicas que precisamos. Mas sabe outra coisa que precisamos e nem sequer sabemos disso? Coragem. Para viver é necessário coragem e para recomeçar também. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Mais uma semana está começando e você tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Diferente do que você fez na semana passada. Diferente daquilo que você fez ontem. Enfim, você está recebendo uma nova chance de ser diferente. E não há nenhum motivo para você querer ser o mesmo de antes. Agarre essa nova oportunidade e faça o seu máximo, pois se você está no caminho em busca de mudança e de crescimento, com certeza você está no caminho certo. É necessário termos coragem para viver a vida em sua intensidade máxima. Pelo simples fato de que é necessária muita coragem para se levantar, após toda queda, e insistir em continuar. Você sabia que você é mais corajoso do que você pensa? Sabia que existe uma força imensa em seu interior que sempre faz a diferença na sua vida? Talvez ao ouvir isso você fique um pouco desacreditado. Mas pense sobre você mesmo com um pouco mais de carinho e sensibilidade e reflita sobre quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro depois de um dia difícil e mesmo sabendo que você não havia dado o seu melhor naquele dia, você ainda assim respirou fundo e pensou: eu vou tentar novamente amanhã. Você entende o quanto de coragem você precisa ter para recomeçar e para seguir caminhando, mesmo depois de tantas falhas? Por isso, eu posso dizer que você tem sim uma coragem latente dentro de você, pois você aqui, em um dia como este, ouvindo um conteúdo sobre tentar novamente, isso é a prova definitiva de que você é forte. O fato de que você quer continuar, quer recomeçar e tentar de novo. É necessário termos coragem para olharmos nos olhos das pessoas que amamos e deixarmos isso bem claro, pois infelizmente temos a coragem de dizer todo tipo de crítica àqueles com os quais temos intimidade, mas não temos a coragem de elogiar, de demonstrar carinho ou apreciação. Ou seja, é necessário ter coragem para amar e para demonstrar todo esse amor. A maioria das pessoas pensa o contrário, não é mesmo? Pensa que temos que ter coragem quando vamos expressar raiva, ódio e descontentamento. Mas pare para pensar um pouco no mundo em que vivemos. Pense em todas as notícias que saem todos os dias. Pense em todo tipo de briga que você já presenciou ao longo da sua vida. E me diga, no mundo atual é mais fácil demonstrar amor ou ódio? Amar e espalhar amor é um ato de coragem e bravura nos dias de hoje, pois estamos vivendo tempos de puro ódio, onde a inveja, a fofoca, a crueldade e a raiva são os únicos sentimentos que parecem ser permitidos de serem compartilhados com as outras pessoas. Seja corajoso, nade contra a maré e demonstre amor, carinho e apreciação verdadeira para as pessoas. É mais simples nós vivermos olhando para tudo aquilo que nos machucou, que nos marcou de forma negativa e que nos prejudicou ao longo da nossa vida e ficarmos presos a isso, justificando as nossas falhas e defeitos em cima do nosso passado. Por isso é necessário ter muita coragem para nos desapegarmos do passado e seguirmos adiante na construção do futuro que queremos criar.
É um processo diário, esse de entender que algumas coisas ruins aconteceram em sua vida e que de fato algumas pessoas te prejudicaram e a vida não foi justa com você em alguns momentos. Mas entender também que o único lugar onde o passado existe é lá atrás. Ou seja, o passado não existe mais neste momento. Então, viver apegado a ele é uma perda de tempo e só te prejudica, pois não resolve aquilo que ficou no passado e também não te deixa caminhar para o que está te esperando no futuro. O passado ruim só serve para uma coisa: ser exemplo daquilo que não devemos mais fazer ou dizer, ou para ser um exemplo daquilo que não vamos mais aceitar em nossa vida. E isso também é um daqueles tipos de coisa que exigem muita coragem. O ato de filtrar e selecionar aquilo que você quer permitir que entre em sua vida. Dizer não está ficando cada vez mais difícil, pois por conta de toda a facilidade que as pessoas têm com a tecnologia, onde elas têm acesso a qualquer tipo de conteúdo a qualquer momento, parece que todos estamos desaprendendo a ouvir não. E não estamos acostumados a sermos contrariados, e por isso vamos exigindo que as pessoas aceitem aquilo que elas não querem, como também vamos aceitando o que não queremos, apenas para não nos indispormos com os outros. É preciso ter muita coragem para ser autêntico e não aceitar aquilo que você não quer. Como também é preciso ter muita maturidade para entender e respeitar o espaço do outro. Eu falei aqui uma porção de coisas que exigem coragem de você para acontecerem em sua vida. Mas como eu disse no início desse vídeo, você tem essa coragem, pois você está de pé mais um dia e está disposto a fazer essa oportunidade ser definitiva em sua vida. Então, siga firme, tenha coragem e tente novamente. Eu queria que você imaginasse o seguinte cenário. Você está deitado em sua cama, em um sono tão profundo que, se dependesse de você, duraria para sempre. Só que, de repente, este profundo e confortável sono é interrompido por um alarme extremamente angustiante. Imediatamente você acorda e, obviamente, já acorda de mau humor e já começa a pensar sobre o fato de você não ter dormido direito e sobre como isso vai afetar a sua disposição ao longo do dia. Você reluta em se levantar, enquanto pensa sobre todas aquelas coisas que você deixou de fazer no dia anterior e que claramente vão se juntar com outras pendências que você terá que fazer ao longo desse dia que está começando. Depois de alguns minutos pensando na cama, você se levanta, prepara seu café e começa a tomá-lo. Você sente que sua mente ainda não está completamente funcional. Então você bebe várias xícaras de café. E isso automaticamente te leva a pensar sobre o quão ansioso e agitado você fica durante o dia. E sobre como esse excesso de café provavelmente tem causado a sua insônia diária. Ao comer o seu pão com manteiga feito às pressas, pois você demorou muito para se levantar e agora tem pouco tempo para tomar seu café, você começa a pensar na sua saúde e sobre como você gostaria de ser mais saudável, de comer mais frutas e menos alimentos processados. Depois do café, você sai de casa e no caminho para o trabalho você começa a pensar em como às vezes parece que você está desperdiçando sua vida em uma profissão que não é necessariamente aquela que você mais gostaria de ter. E começa a refletir sobre como todas as outras pessoas parecem estar mais felizes e realizadas, enquanto você trabalha apenas para pagar as suas contas.
Chegando no trabalho, você não vê seus colegas sendo sociáveis e proativos e começa a se estressar por pensar que você não é bom o suficiente e que talvez você nunca seja tão bom quanto eles. E isso te causa ansiedade e te impede de fazer o seu trabalho de forma correta. Depois de horas de trabalho, você volta para sua casa cansado, tanto fisicamente quanto mentalmente, e simplesmente não consegue dar atenção às pessoas que você ama, as pessoas da sua família, e acaba se estressando por algo mínimo e discutindo com alguém. Ao fazer isso, você começa a pensar sobre o quão mudado você está e sobre o quão doce e sociável você era antes. E pensa sobre como parece que você nunca mais voltará a ser como você era no passado. E então, quando finalmente você deita a cabeça no travesseiro, você começa a pensar sobre como você foi improdutivo durante o dia, sobre o tempo que você desperdiçou no seu celular, tempo este que poderia ser usado para sair com as pessoas que você ama, para praticar um exercício físico, que inclusive te ajudaria a queimar toda aquela energia que você adquiriu por causa das muitas xícaras de café no início do dia. E assim você segue, pensando e pensando, até conseguir pegar no sono, acordar no dia seguinte e repetir tudo de novo. Pensar demais é um estilo de vida. Porém, é um estilo de vida que nos corrói aos poucos. Às vezes é impossível para nós evitar o hábito de pensar em excesso. E quando nos damos conta, já passamos horas do nosso dia apenas pensando demasiadamente. A nossa exaustão mental começa a refletir na nossa saúde física e nós não conseguimos nem nos sentir confortáveis ou à vontade na nossa própria pele, em nenhuma ocasião, pois simplesmente não conseguimos parar de pensar o tempo todo. Eu descrevi aqui um cenário muito comum, no qual você deve ter se identificado ao ouvir. E veja só, outras pessoas também se identificaram enquanto ouviam. Portanto, uma certeza inicial que você pode ter é a de que pensar em excesso é uma coisa ruim de fato, mas também é algo comum, principalmente nos dias de hoje. Atualmente, nós consumimos imagens, vídeos e sons numa velocidade absurda, e o nosso cérebro não consegue assimilar e lidar com tudo isso de uma só vez. Ele consegue ver e entender, mas não consegue processar as informações. Nós vamos de um vídeo fofinho, onde um gato faz um lindo bebê cair na gargalhada, para uma notícia trágica sobre um pai que matou seus filhos e sua esposa. Vamos de uma matéria sobre a desigualdade social que predomina em nosso país para o anúncio de uma loja de sapatos de marca, que vende os seus calçados com um preço mais caro do que o salário da maioria dos brasileiros. Vamos vendo e ouvindo tudo isso e cansamos o nosso cérebro, pois ao longo do nosso dia também existem coisas para serem entendidas e assimiladas. Então, imagine tudo o que precisamos lidar bem diante de nós, se juntando com tudo aquilo com o qual nós não precisamos lidar, que está atrás da tela do nosso celular, mas que de uma forma involuntária vai ocupando a nossa mente. Não é de se espantar que nós estamos cada vez mais cansados mentalmente e ansiosos. Não existe uma forma de nós pararmos de pensar, pois temos um cérebro funcional, e é justamente para isso que ele serve. Mas existe algo que pode nos ajudar a não ficarmos totalmente sufocados pelos nossos pensamentos. Quando estiver pensando muito, em qualquer coisa, a qualquer momento, faça uma pausa rápida. Respire fundo
e comece a conduzir o fluxo dos seus pensamentos em direção àquilo que você está fazendo naquele momento. Por exemplo, ao invés de ocupar sua mente com as tarefas do dia enquanto você come algo, tente se concentrar naquilo que você está comendo naquele momento. Tente desfrutar dos pequenos prazeres e momentos do cotidiano. Talvez você pense que é inútil executar uma tarefa enquanto você pensa e presta atenção somente nela, e que você está otimizando o tempo ao executar algo pensando sobre outras coisas em sua mente. Mas o ato de sempre estar com a cabeça acelerada, pensando 1000 coisas enquanto você executa uma, também é perda de tempo, pois isso apenas prejudica a sua mente, ou seja, a torna mais lenta e menos eficiente a longo prazo. Às vezes é inevitável pensar demais, seja por estarmos passando por um momento difícil, onde a qualquer momento podemos receber uma notícia devastadora, mas sempre que você conseguir, sempre que tiver a oportunidade, exercite o hábito de não se deixar levar pelo sufoco mental causado pelo excesso de pensamentos. Sabe aquele momento em que você está atrasado para ir trabalhar e até já se arrumou, mas bem na hora de sair, você percebe que suas chaves não estão onde você as deixou da última vez? Então você começa a procurar desesperadamente na sua casa e os minutos vão passando e você vai ficando ainda mais atrasado. Porém, você acaba encontrando as suas chaves e fica pensando que talvez seria mais fácil ter as encontrado antes de começar a se arrumar. E talvez isso até te ajudaria a ganhar mais tempo na hora de sair. Às vezes, o mesmo acontece quando o assunto é a nossa essência interior. Pois nós vamos priorizando tantas coisas que parecem mais urgentes, até que quando mais precisamos estar firmes e de pé, nós simplesmente não conseguimos, pois já perdemos a nossa verdadeira essência. Ninguém se perde de repente. E é possível perceber quando estamos caminhando em direção a um desencontro de nós mesmos. Quando eu digo nos perder de nós mesmos, estou me referindo àquele estado de apatia em relação a tudo que antes nos trazia alegria, euforia ou até mesmo sentimentos conflituosos, como raiva ou tristeza. Sabe aquele momento em que você sente como se não conseguisse mais expressar o que está dentro de você? Pelo fato de você parecer estar vazio por dentro? É nesse momento que podemos perceber que perdemos a nossa essência interior. E como eu disse, é possível prever quando estamos indo nessa direção. Pense por um momento, qual foi a última vez que você fez algo que você gosta, apenas por fazer, apenas para se sentir bem? Seja ver o seu filme preferido, ou fazer uma maratona daquela série que marcou a sua vida, comer aquela sobremesa que te remete à infância, sair com aqueles amigos que te arrancam as melhores risadas, visitar seus avós e ouvir histórias de um passado onde tudo parecia ser mais simples, ouvir suas músicas preferidas, dançar sozinho na sua casa, enfim, todas essas coisas que de uma forma direta ou indireta formam a nossa personalidade e nos fazem ser quem nós somos. Qual foi a última vez que você fez algo assim? Se tem muito tempo que você não tira um momento para se distrair, se conectar com o presente e apenas viver, saiba que esse é um indício muito forte de que você está perdendo a sua essência e está se desencontrando de você mesmo. Outro indício muito sério que aponta o nosso desencontro interno
é a falta de vontade de ver as pessoas. Veja bem, é ótimo tirarmos um tempo de descanso de vez em quando, ficarmos sozinhos, encarar o silêncio por alguns minutos, deixar nossas ideias fluírem e deixar que os pensamentos corram livres pela nossa cabeça. Mas ficar sempre sozinho não faz bem para ninguém. E por mais estranho que isso possa soar, ficar sempre sozinho te desconecta da sua própria essência. Mas como? Bom, é muito simples. Nenhum homem é uma ilha, completo em si próprio. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Essa é uma frase de John Donne, que explica o que eu quero dizer. Quando nós nos afastamos de todos o tempo todo, nós vamos nos distanciando de nós mesmos, da nossa própria essência, pois tudo o que somos é uma junção de todos aqueles que amamos, que conhecemos e que passaram pela nossa vida. Nós somos como um painel de colagens, onde estão ensinamentos, gostos, experiências de todos aqueles que já conhecemos. Então, ao nos isolarmos por completo, vamos nos sentindo cada vez mais vazios e incompletos, pois quem está ao nosso lado também faz parte da nossa essência. Existem outros indícios que apontam o nosso distanciamento da nossa própria essência, e eu tenho certeza de que você sabe quais são esses indícios que revelam isso na sua vida. Então eu quero propor um exercício para você fazer nos próximos dias. Não comece a querer que todos os momentos da sua vida, até aqueles mais simples, como quando você acorda de manhã e toma seu café com sua família, se tornem momentos grandiosos e significativos para todo mundo ao seu redor. Pois pensamos que, para sermos pessoas mais conectadas com a nossa essência, pessoas mais profundas, precisamos transmitir o tempo inteiro o quão preciosos os momentos simples são, e tentamos fazer com que todos vejam aquilo que estamos vendo e sintam aquilo que estamos sentindo. Quem está ouvindo essa reflexão é você, certo? Então, isso aqui, neste momento, serve para você. Ao invés de olhar para os lados e tentar verificar se todos estão aproveitando cada momento e se todos estão atentos a cada detalhe, olhe para dentro de você e certifique-se de que você de fato está atento a tudo que te cerca e a todos que te cercam. Abra bem os olhos, abra o seu coração e absorva todos os momentos. E mesmo que os que te cercam não percebam o que você percebe, pode ter certeza de que eles também percebem coisas das quais você nem faz ideia. Esteja atento ao presente e se conecte com ele, pois dessa forma você vai se aproximando da sua essência e não vai deixar que ela se perca novamente dentro de você. Como ter inteligência emocional? Você gostaria de experimentar uma nova fase em sua vida, onde ao invés de deixar com que a raiva e a frustração te façam agir de forma impulsiva, você conseguirá ter mais calma e poder para administrar melhor suas ações e seus pensamentos? Quando pensamos em alguém inteligente, logo imaginamos uma pessoa que tenha muito conhecimento em um determinado assunto. E o contrário disso é uma pessoa leiga, que não possui tanto conhecimento. Ao conversarmos com essas pessoas ditas inteligentes, muitas vezes temos a falsa percepção de que ser inteligente faz parte da personalidade dessa pessoa, como se ela tivesse nascido dessa forma, quando, na verdade, inteligência é uma habilidade que se adquire. Ela pode ser desenvolvida. E se você conhece alguém inteligente, saiba que essa pessoa trilhou
e ainda trilha um grande caminho para ser dessa forma. A inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de lidar com as emoções, ou seja, é uma porção de conhecimentos a respeito de como agir e reagir melhor diante de situações, pessoas ou de palavras. Você pode ser muito inteligente em relação às suas emoções e lidar com as situações da melhor forma que você consegue. Ou você pode ser pouco inteligente, lidando sempre da pior forma possível em toda a ocasião. Caso você não seja uma pessoa emocionalmente inteligente, entenda isso. Não é um caso de ser, é um caso de estar. E se nesse momento você se encontra despreparado para lidar com algumas coisas, saiba que você ainda tem a oportunidade de se aperfeiçoar nisso. Para começar a buscar a inteligência emocional, um dos primeiros passos que precisamos ter é: abaixe as suas expectativas em relação ao feedback dos outros. Uma das piores coisas que fazemos quando buscamos por uma mudança em nossa vida é esperarmos que os outros reparem. E pior, esperar que reparem isso de forma imediata. Se você quer ter inteligência emocional para provar algo para os outros, você infelizmente não vai conseguir alcançar, pois não se trata do que você aparenta, mas sim daquilo que se passa na sua mente. E uma vez que você alcançar, você vai entender que, independente do que falarem ou do que acharem, a sua mente vai permanecer em paz. E é isso o que importa. A outra dica que eu quero te dar é: procure saber a respeito da solução das questões que se passam dentro da sua cabeça. E não somente daquilo que diz respeito aos problemas em si. Nós temos o costume de pesquisarmos, de estudarmos apenas sobre as coisas que nos fazem mal e evitamos o que pode ser feito para mudá-las, porque isso vai exigir mudança e muitas vezes nós preferimos ficar na nossa zona de conforto. Se você deseja ter inteligência emocional, é necessário você encarar de frente aquilo que te prejudica e fazer o que é necessário para que isso mude. A última dica que eu te dou é a seguinte: invista em autoconhecimento. Ao invés de criar um mundo perfeito na sua cabeça e esperar que todos ajam como você planejou. Sabe por que muitas vezes eu e você perdemos o controle, agimos com raiva e falamos palavras para machucar o outro? É porque aquela pessoa não cumpriu as expectativas que nós criamos na nossa mente. Quando temos autoconhecimento, ou seja, quando sabemos o que nos irrita, o que nos deixa feliz, ou o que nos provoca ansiedade e etc., nós conseguimos lidar melhor com situações indesejadas e imprevistas. Nós não nos conhecemos direito, mas queremos exigir que outras pessoas saibam exatamente como agir em relação a nós, para nos agradar. Você percebe o quão sem sentido é isso? Essas dicas vão te ajudar a ter inteligência emocional. E eu peço para que você não pense que conseguirá aplicar tudo isso hoje ainda, ou que terá 100% de sucesso nessa semana. Não. Comece com pequenos passos, pequenas mudanças, e vá adquirindo inteligência emocional de forma progressiva e constante, mesmo que seja lentamente, porém sempre progressivamente. Nos dias de hoje, com tudo que temos visto e ouvido, com todas as notícias a respeito da nossa cidade, do nosso país, do mundo de forma geral, parece até tolice alimentarmos a esperança de viver dias melhores. Lemos nas redes sociais frases do tipo: tudo vai ficar bem. E uma voz lá no fundo do nosso interior questiona:
será mesmo que vai ficar tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouco sobre aquilo que geralmente nós evitamos, que são aqueles momentos em que as coisas, infelizmente, não ficam bem. Tem momentos da nossa vida em que parecemos estar vivendo um acúmulo de situações e de tristezas. Não conseguimos sequer saber onde algo começa e onde algo termina. E parece que a nossa vida se tornou uma bola de neve, incontrolável, cada vez ficando mais rápida e mais pesada. Outro dia eu estava navegando pela internet e me deparei com o relato de uma mulher que há anos vinha sentindo a sua vida se tornando cada vez mais pesada e mais difícil. Ela passava dias em ansiedade e às vezes sentia que não conseguiria nem se levantar da sua cama. Ela entrava em relacionamentos e logo saía deles, pois tudo parecia ser insustentável. Tudo parecia ser mais pesado do que realmente era. E ela sentia que precisava fugir de certas situações e acabar com elas, antes que elas, de fato, acabassem. Pois dessa forma ela não sofreria tanto. Mas ela sempre se questionava o porquê da vida dela ser daquela maneira e por que ela tentava evitar a dor a qualquer custo, a ponto de simplesmente fugir das pessoas sem dar nenhuma explicação plausível para a outra pessoa. Após algumas sessões de terapia, ao se abrir com a sua terapeuta, ela mencionou de forma rápida o fato de que seu pai havia falecido quando ela ainda era muito nova, por volta dos 5, 6 anos de idade. E que, como ela nem se lembrava do pai direito, ela não sofria por isso. Porém, percebendo a maneira como ela havia mencionado esse fato, a sua terapeuta focou nesse assunto. E juntas elas foram entendendo melhor quais eram os efeitos desse acontecimento na vida daquela mulher. Depois de algum tempo, ela descobriu que sofria sim pela morte do seu pai, e que o fato de sentir sua vida sempre pesada e cansativa, e sentir a necessidade de fugir das pessoas, antes que essas mesmas pessoas saíssem da vida dela, era apenas um reflexo da ausência que seu falecido pai teve na sua vida. É difícil acreditar que tudo vai ficar bem quando existem coisas que não vão ficar bem de forma alguma. A situação dessa mulher, que eu peguei como exemplo, o fato dela ter perdido o pai tão cedo e nem ter tido a chance de crescer com ele, essa situação não vai ficar bem, pois a conclusão dela já aconteceu. O pai dela não está mais vivo. O que ela deve fazer a partir de agora? Focar naquilo que tem a possibilidade de ficar bem. Ela não conseguia dar sequência à sua vida pelo fato de que algo mais urgente precisava ser consertado. Mas ela percebeu que algumas coisas simplesmente não têm conserto. Algumas coisas simplesmente acontecem e permanecem do jeito que aconteceram. Então, de fato, nem sempre tudo vai ficar bem. Porém, quando aceitamos isso, conseguimos enxergar e abraçar aquilo que sim vai ficar bem. Pois nem tudo vai sair na nossa vida do jeito que a gente gostaria. Mas algumas coisas vão. Essa mulher conta que depois de ter descobrido o motivo de se sentir tão pesada o tempo todo, ela conseguiu se relacionar. E hoje em dia ela é casada há 3 anos. Ela conseguiu se aproximar de amigos antigos e estabeleceu laços verdadeiros com pessoas queridas. E o mais importante de tudo, ela conseguiu se aproximar verdadeiramente da sua mãe, pois antes ela evitava o contato muito afetuoso com a mãe, obviamente por ter um medo inconsciente de perdê-la. Hoje em dia ela vive sob a perspectiva de alguém que entende que no mundo real nem tudo fica bem e nem tudo vai ficar bem, mas que mesmo assim
nós temos que aproveitar com tudo aquilo que está bem e com tudo aquilo que um dia pode melhorar. Que a nossa vida é feita de altos e baixos, nós já sabemos. Mas nós temos dificuldade em aceitar que algumas coisas em nossa vida, alguns baixos dela, simplesmente não vão se tornar altos. E isso atrapalha até mesmo a nossa percepção de que alguns altos não vão se tornar baixos. Quantas pessoas perdem a oportunidade de terem relacionamentos profundos e íntimos com pessoas da sua família por causa do medo recorrente de perdê-las a qualquer momento? Quantas pessoas deixam de viver momentos bons com medo de que algo dê errado e que aquilo que era para ser uma memória boa se torne uma memória terrível? A verdade é que a maioria de nós acha que ficar pensando e imaginando sempre o pior que pode acontecer em cada situação é um ato de inteligência e é uma forma de nos prevenirmos da dor. Mas entenda isso de uma vez por todas. Mesmo que você pesquise, mesmo que você estude, que você imagine o pior cenário e imagine como você reagiria quando ele acontecesse, nada te prepara para alguns momentos da sua vida. E infelizmente, algumas coisas nós só vamos saber quando nós realmente as experimentarmos, quando nós as vivermos. Eu me lembro de um trecho de um livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, dos autores Breno Silveira e Dale Carnegie, onde um senhor conta sobre como imaginava a morte de sua esposa o tempo todo e como ele passava dias aflito pensando nisso. Ele ficava ao lado dela em um momento em que deveria ser de alegria e paz, mas simplesmente não conseguia aproveitar esse momento, pois ele estava imaginando como seria a sua vida quando a sua companheira partisse. E ele conta que, ao ver a sua amada partindo, tudo aquilo que ele pensou que o prepararia para aquele momento, para aquele dia, não serviu de nada. E conta que ele se arrepende de ter passado os momentos com a sua amada, pensando no dia em que ela não estaria mais ali, ao lado dele. Veja só, nem tudo fica bem, mas nem tudo é tão ruim assim. Existem motivos para você se lamentar, sim, mas existem também motivos para você agradecer, motivos para você celebrar. Então, abrace esses motivos e os potencialize ao máximo, pois ser triste é algo que sabemos fazer como ninguém, e até nascemos chorando. Porém, ser feliz é uma habilidade que precisamos desenvolver e aperfeiçoar todos os dias. Existem situações que deixam cicatrizes eternas na nossa alma. E essas cicatrizes vão moldando quem somos ao longo da vida. Algumas cicatrizes podem nos ensinar coisas boas e podem nos ajudar a termos mais empatia, a darmos mais valor à nossa vida, ou até mesmo podem nos ensinar a sermos mais pacientes e esperarmos o tempo certo de cada coisa. Porém, existem cicatrizes que fazem com que nos isolemos, que fazem com que fiquemos tensos e aflitos o tempo todo, sempre esperando o pior de tudo e de todos. Algumas pessoas vivenciaram situações na infância que infelizmente causam impacto na vida delas até hoje. Pessoas que escutaram coisas absurdas a respeito da sua aparência, por exemplo, hoje em dia se fecham em situações onde precisam conhecer pessoas novas e simplesmente não conseguem desenvolver uma conversa, pois ao invés disso, elas estão se comparando com todas as pessoas à sua volta, pensando no quanto elas são mais bonitas do que ela. Outras pessoas ouviram muitas coisas ruins a respeito do seu jeito de falar
E hoje em dia, quando precisam se dirigir a muitas pessoas ou quando precisam se comunicar com algum desconhecido, elas se isolam em sua própria cabeça e simplesmente não conseguem se expressar bem, ou até mesmo tentam mudar o seu jeito de falar durante a conversa. E isso causa muita aflição e frustração interna. Algumas pessoas sofreram uma grande desilusão amorosa e por causa disso, hoje em dia se isolam por pensarem que não merecem viver um relacionamento e que se chegarem a experimentar um, serão machucadas novamente. Então, por que elas sequer tentariam? As nossas cicatrizes nos isolam e nos fazem acreditar que essa solidão que experimentamos no isolamento é necessária e que nos traz algum benefício. Mas veja bem, as nossas cicatrizes, aquilo que muitas vezes nós temos vontade de esconder por causa da vergonha e do medo, na realidade fazem parte da nossa vida. E ao invés de nos tornarem isolados e sozinhos, elas, na verdade, nos tornam seres humanos, ou seja, nos tornam relacionáveis. Todos nós gostamos de assistir aqueles filmes onde tudo parece perfeito. O par romântico fica junto do início ao fim. E vamos vendo as suas aventuras na lua de mel. Ou aquele filme onde a família passa o feriado de fim de ano junto. E todos aprendem uma bela lição sobre amor, aceitação e união. Porém, com quais tipos de filmes nós costumamos nos identificar? Exatamente, com aqueles em que o protagonista é cheio de problemas, onde ele enfrenta uma série de desconfortos enquanto tenta conquistar a vida que ele tanto deseja, onde o personagem principal é o azarão. Histórias perfeitas são muito bonitas de serem vistas, ouvidas e contadas, mas elas são apenas histórias. Pois nenhum de nós é perfeito ou leva uma vida perfeita. E é por isso que não precisamos nos esconder ou nos isolar por causa das nossas cicatrizes. Pois se todos fizessem isso, não existiriam pessoas caminhando por aí todos os dias, pois todos nós temos cicatrizes na nossa alma. Não há motivos para você se fechar e viver na solidão, pois mesmo com todas as suas cicatrizes, você se reergueu e continua se reerguendo. Você continua tendo a coragem de levantar da cama todos os dias, de respirar fundo e de dar mais um passo em direção ao futuro que você quer. Você ainda tem aquela vontade de mudar e de fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente. E isso é algo que as suas cicatrizes não tiraram de você. Faça a seguinte reflexão. Todas as vezes que a sua mente disser que você está sozinho, eu não sou perfeito, mas ninguém é. Eu não vou desistir de tentar, pois ainda tenho uma chance. E ainda tenho o dia de hoje para poder acertar. Eu não sou um perdedor. E as derrotas que eu vivenciei são parte da vida, assim como as vitórias. E eu não terei vergonha das minhas cicatrizes, pois de um jeito ou de outro elas me trouxeram até aqui. E elas ainda irão me levar para mais longe. Não se esqueça disso. Você não está sozinho e você faz parte de uma multidão de pessoas que estão buscando por uma melhoria, por uma mentalidade de paz e serenidade. Eu sei que você já ouviu algumas coisas que te marcaram de uma forma muito profunda, mas olhe à sua volta. Tente ouvir aquilo que estão te dizendo hoje. Tente ouvir o que você tem a dizer a seu respeito, pois você sabe o tanto que você mudou durante toda a sua vida. E você consegue enxergar perfeitamente toda a evolução e crescimento pelo qual você passou. Se apegue nisso e não se deixe vencer pela solidão causada pelas cicatrizes. Aproveite os bons momentos. Você já teve a sensação de
não estar aproveitando algo como você realmente deveria estar. Quando estamos, por exemplo, numa festa e todos parecem animados, todos parecem felizes e presentes naquele momento, menos a gente. Isso deveria ser algo comum, algo que nem ficasse na nossa mente, mas por algum motivo fica. E ainda nos provoca ansiedade e uma angústia muito grande. E é sobre isso e sobre como evitar esse tipo de sentimento que eu quero falar nessa reflexão de hoje. Existe um fenômeno chamado FOMO, que é uma sigla para Fear of Missing Out, que traduzindo para a nossa língua seria algo como medo de ficar de fora. E muitas vezes eu e você sentimos isso, quando deveríamos estar apenas relaxando e aproveitando o momento. Seja por estarmos nos comparando a alguém mais extrovertido, seja por tentarmos contato com um grupo fechado de pessoas e não obtermos sucesso. Enfim, muitas vezes, durante um evento social, eu e você sentimos algum tipo de desconforto, como se não estivéssemos totalmente presentes, ou como se não estivéssemos conseguindo aproveitar ao máximo aquela experiência. Quando você estiver com essa sensação novamente, lembre-se do seguinte. Primeiro, olhe em volta e perceba, nem todos ali estão completamente à vontade e confortáveis. E, na verdade, algumas pessoas conseguem disfarçar melhor do que as outras. Segundo, talvez o seu desconforto não esteja no fato de você não conseguir aproveitar os bons momentos enquanto eles acontecem, mas sim no fato de que, para você, um bom momento talvez seja outro tipo de situação, com outras pessoas e em outro lugar. Você não é obrigado a se divertir e a se sentir confortável com aquilo que os outros se divertem e aproveitam, pois cada um é diferente e tem as suas preferências. E a terceira coisa é, nem todos os dias são bons, e nem sempre estaremos com um sorriso no rosto, e não há problema algum nisso. A nossa vida é feita de altos e baixos, e não há formas de escolhermos quais dias estaremos bem e em quais não estaremos. Talvez em um dia comum de trabalho, nós acordaremos com a melhor disposição do mundo. E no outro dia, onde um de nossos melhores amigos está prestes a se casar, por exemplo, nós podemos acordar completamente desanimados ou aflitos, às vezes sem motivo aparente. É claro, tente dar o seu melhor sempre, mas respeite as suas emoções e a sua mente. Não aproveitar alguns momentos que aparentemente deveriam ser aproveitados não torna você alguém pior ou mais complicado do que os outros. Inclusive, se você se cobrar de curtir determinadas situações apenas porque os outros estão gostando delas, você não vai conseguir aproveitar nada e ficará ainda mais ansioso. Existem momentos bons onde a nossa mente está quieta, onde conseguimos conversar olhando nos olhos, onde conseguimos dançar ao som da nossa música favorita e onde conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro sem pensar muito. Mas existem dias em que tudo parece estranho, em que até para lavarmos o rosto pela manhã se torna algo penoso e que exige muita disposição da nossa parte. Aprenda a reconhecer esses dois momentos em sua vida, tanto os bons quanto os maus. E aproveite os bons na medida do possível. E nos momentos ruins, tente dar o seu melhor, mas sem se comparar com os outros. E seja sincero com as pessoas ao seu redor, pois não há problema nenhum em saberem que você não está bem
em uma determinada situação, ou que você prefere ficar mais calado e mais quieto. Está tudo bem não estar bem às vezes, e está tudo bem não pular de alegria em momentos onde aparentemente isso seja o correto a ser feito. Pois o correto não é o que todos estão fazendo, mas sim sermos honestos com a gente mesmo e com as pessoas que nos cercam. Aprenda a ter mais calma. Você gostaria de ser como aquela pessoa calma que você conhece e que tanto admira e conseguir agir com menos impulsividade e com mais tranquilidade? Hoje eu venho te dizer que não existe uma fórmula mágica, mas sim alguns conselhos que, quando colocados em prática, podem te trazer ótimos resultados. Existe uma frase do imperador romano Marco Aurélio que diz assim: a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. E essa frase carrega uma grande verdade que muitas vezes não gostamos de admitir, que é a seguinte: algumas coisas na vida precisam ser praticadas para então serem adquiridas. Precisamos alimentar algumas coisas em nós e deixar que elas cresçam, para que assim elas façam parte de quem nós somos. E não seria diferente com a paciência. Não se engane, exercitar uma mente paciente pode dar o mesmo cansaço ou até mais que exercitar o corpo. Mas como exercitar a paciência? Você pode estar se perguntando. Tente pensar em um momento de estresse no trânsito, onde alguém te fecha por algum motivo e você instantaneamente tem uma reação nervosa. Seu coração acelera e às vezes você perde o dia inteiro por causa de algo que aconteceu no início do dia. Perceba que a sua raiva não é com a pessoa em si, pois você nem a conhece, e nem de fato é com o acontecimento, pois obviamente foi um acidente ou um descuido. Nesse caso, o que gera o estresse é esse ato de antecipar que a sua mente faz, pois ela coloca em você o seguinte pensamento: e se eu tivesse sofrido um acidente agora? E é isso que de fato tira você do sério. Em uma discussão com seu cônjuge, quando a pessoa que você mais ama usa um tom cínico e irônico, por que o seu nível de estresse chega até o espaço em questão de milésimos de segundos? Porque você odeia seu cônjuge? Porque você preferia estar com outra pessoa? A resposta é não e não. Ao sermos confrontados em um tom pejorativo, vindo de alguém que amamos, a nossa mente interpreta aquilo como uma traição. Ou melhor, como uma gigantesca quebra de expectativa. Pois dessa pessoa em específico, nós esperamos amor, carinho e compreensão, e não cinismo e ironia. Nossa mente cria um cenário e um diálogo, e então, quando as coisas não saem como planejamos, ficamos muito estressados e frustrados. O ponto central de tudo isso que eu estou citando como exemplo é o seguinte: reconhecer que o estresse é algo natural, que todos estão sujeitos a ele e que ele tem uma explicação, é o primeiro passo para você desmistificar a raiva que você sente e se distanciar dela, não a tomando como uma característica própria, e sim como uma reação a algumas coisas. Quanto mais você alimentar seu cérebro com o pensamento de que a raiva não é o que você é, e sim algo que você sente, mais racional e mais tranquilo você se tornará com o passar do tempo. Pois você vai entender que, alguns momentos, o estresse toma conta sim,
mas que não precisamos viver uma vida estressados o tempo todo. A partir do momento que você compreende isso, você descobre que o que precisa ser desenvolvido dentro de você não é o hábito de não se estressar, pois isso vai acontecer eventualmente, mas sim a sua reação diante de um momento de estresse. Situações fora do seu controle acontecerão o tempo inteiro e não há nada que você possa fazer para melhorar isso. Mas o que você pode fazer é melhorar a sua reação por meio de uma mentalidade diferenciada, que não aceita a raiva e o estresse como traço da sua personalidade, mas sim como uma consequência de determinadas situações do dia a dia. Lembre-se o tempo inteiro, eu não sou o único que se sente assim. E a partir disso, pense o seguinte: o que eu farei agora que entendo que estou sob estresse e que sei de onde isso vem? E a partir dessa lucidez na sua mente, você será capaz de desenvolver uma mentalidade mais tranquila e passará a buscar soluções e não reações raivosas em meio a situações que nos causam estresse durante a nossa vida. Qual a importância do outro na sua vida? Nós estamos o tempo todo nos baseando nas ações e nas reações das outras pessoas. Algum dia da sua vida você já ficou sem trocar uma palavra ou uma mensagem com alguém? Talvez sim, em um daqueles dias em que você estava depressivo, ou cansado, ou com muita preguiça. Mas você já parou para pensar o quanto nós interagimos o tempo todo com as pessoas ao nosso redor? E o quanto isso nos afeta? Eu quero começar essa reflexão com um exemplo simples do nosso cotidiano. Vamos supor que você vá a uma padaria comprar pães. A primeira coisa que você faz é pedir ou dizer a quantidade que você deseja de produtos. Depois, geralmente nós agradecemos a pessoa que nos atendeu, pagamos a mercadoria, agradecemos a pessoa do caixa, damos um bom dia ou uma boa tarde. Se no caminho encontramos um vizinho ou uma pessoa conhecida, nós a cumprimentamos, nem que seja com um simples aceno. Até mesmo para pegar um ônibus, nós precisamos que o motorista saiba que ele precisa parar no ponto em que estamos, não é verdade? E o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos o tempo todo nos comunicando uns com os outros. E o mais interessante disso tudo é que nós precisamos, ou pelo menos esperamos, que o outro nos responda. Sabe por quê? Simplesmente porque precisamos do outro para viver. Nós precisamos das pessoas. Um autor chamado Winnicott, um dos mais famosos teóricos da psicologia, diz na sua teoria que desde bebês nós nos baseamos e reagimos de acordo com o olhar do outro. Quando somos bebezinhos, o primeiro e o mais valioso olhar é o da nossa mãe. Você já reparou como o bebê parece que fica hipnotizado quando está sendo amamentado? Podem até dizer que ele ainda não percebe, nem sabe de nada, mas podem ter certeza que ele conhece e reconhece o olhar da sua própria mãe. E ele espera toda a ação e reação vinda através daquele rosto. É o olhar que aprova ou reprova todos os seus movimentos. Quando nós somos crianças, o olhar bravo ou carinhoso do nosso pai, o gesto protetor ou acusador daqueles que estão cuidando de nós,
podem fazer grande diferença na maneira como nos relacionamos com as pessoas durante a nossa vida. Nós somos criados a partir da nossa interação com o outro e precisamos do outro para continuar. Por exemplo, se um amigo nosso ri da nossa piada, de uma forma indireta, ele está nos encorajando a contá-la para outras pessoas. Mas se essa mesma piada não gerar efeito nenhum nesse seu amigo, em uma outra oportunidade, você vai pensar se vale a pena ou não contá-la para outras pessoas. Nós estamos o tempo todo nos baseando nas ações e reações das outras pessoas. E esse é o exato ponto em que nós temos que tomar muito cuidado. A importância do outro nas ações que você toma na sua vida não deve extrapolar os limites. Ou seja, o olhar do outro não deve ser limitante a ponto de você não ser você mesmo. Andar com as próprias pernas, nós já aprendemos lá atrás. Porém, sustentar e equilibrar esse andar vai depender muito mais de nós mesmos e da nossa própria habilidade e treinamento do que das demais pessoas ao nosso redor. Relacionar-se é fundamental para todo ser humano. Nós precisamos uns dos outros para aprender, para compartilhar nossos momentos felizes e nossos momentos tristes. Enfim, precisamos das pessoas para passar por essa experiência tremenda e maravilhosa, essa grande viagem que é a vida. E cada um deve respeitar a sua própria jornada e a sua própria busca pelos caminhos que conduzem à felicidade. O que a maioria das pessoas vive é uma carência coletiva. Estamos o tempo todo em busca de aceitação e da aprovação das pessoas. Só que o que parece inconsciente é o fato de que, se somos desprezados, nós também desprezamos. Se somos julgados, nós também julgamos. Se somos descartados, também descartamos. E assim vamos seguindo nesse ciclo. Dessa maneira, como podemos esperar do outro aquilo que nós mesmos não temos sido capazes de oferecer? Deixe ir, não prenda. Essa pode ser apenas mais uma semana na sua vida, onde você fará tudo do mesmo jeito e terá os mesmos resultados. Ou essa pode ser uma semana onde tudo será diferente e onde você viverá coisas que talvez você sequer sonhou para a sua vida. A decisão é sua. Eu peço que você comente aqui o seguinte: eu serei livre. Se você está disposto a iniciar uma nova fase da sua vida, com uma nova mentalidade e com um novo olhar sobre todas as coisas. Nós, seres humanos, somos capazes de nos acostumarmos com tudo, até mesmo com coisas que nos prejudicam. Por exemplo, existem pessoas que, quando estão se relacionando com alguém complicado, ciumento e raivoso, fazem de tudo para que o relacionamento dure. Mas se encontram alguém tranquilo, que goste de dialogar e que prefira ter paz do que ter razão, logo o relacionamento acaba. E essa pessoa alega que faltava algo na relação. Isso é comportamento de uma pessoa dependente emocional, que precisa de um relacionamento baseado na raiva, no ciúme e na chantagem, pois talvez seja isso que ela tenha presenciado durante toda a sua vida, dentro da sua casa, no relacionamento dos seus pais. E por isso ela considera esse tipo de relação como o correto. É muito comum vermos pessoas assim, completamente conformadas às sensações
e a situações que, na realidade, deveriam ser evitadas ao máximo. Mas elas preferem ficar ali, presas e emocionalmente cegas. Muitas vezes, quem vive apegado em coisas que apodrecem a alma, se sentem cansados, ansiosos e com dificuldade de estar presentes no momento, sem nem saber o porquê. E esse é o motivo, por estarem apegados a tantas coisas ruins, elas não se dão conta de que aquilo que elas consideram normal, na verdade, é nocivo e ilusório. Existem algumas coisas da nossa vida que nós precisamos aprender a deixar ir. E precisamos disso urgentemente, se quisermos viver uma mudança em nossa vida e experimentar uma nova fase. Pense bem, ao ouvir essas palavras, você consegue se lembrar de algo que você sabe que precisa se livrar, que você sabe que precisa superar? Seja a necessidade da aprovação, talvez não de todas as pessoas, mas de alguém em específico. Pois buscar a aprovação dessa pessoa te causa muita ansiedade e tristeza. Talvez você precise se livrar da necessidade de sempre dizer sim para alguém, pois às vezes você diz sem poder dizer, e o faz somente para agradar o outro. Enfim, diversas situações das quais eu e você precisamos nos desprender. Precisamos olhar para frente e não para trás, e deixar ir. Deixar que algumas coisas fiquem para trás e se tornem parte do nosso passado e não do nosso dia a dia. Até mesmo o sentimento de raiva por alguém precisa ser deixado de lado, pois você percebe que a pessoa está seguindo a vida dela enquanto você se afoga em mágoa, rancor e ódio, sem conseguir sair do lugar e sem conseguir tocar com a sua própria vida, com os seus projetos e com seus sonhos. É preciso que eu e você nos encaremos no espelho e digamos basta, para nós mesmos. E é preciso que eu e você comecemos a tentar praticar o desprendimento e a capacidade de nos reerguermos, da mesma forma que aconselhamos muitas vezes nossos amigos. Dessa maneira, teremos liberdade para dentro da nossa mente, teremos paz e tranquilidade e poderemos alcançar o nosso potencial máximo, ao invés de continuarmos a viver nas sombras de tudo aquilo que nos causa mal. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.